Muitas vezes nem eu mesma me dou conta de que eu moro em uma das cidades mais desejadas do mundo. Sim, vocês sabem, né? Eu moro em Roma e muita gente sonha em morar nessa cidade. Mas, obviamente, existem várias dificuldades, como qual bairro escolher, como funciona a cidade, transporte público realmente funciona, qual é a experiência de uma pessoa que vive nesse país e nessa cidade. E como eu moro em Roma há 10 anos, eu decidi fazer esse vídeo para vocês para contar um pouquinho mais sobre como é morar aqui nessa cidade. Obviamente, dá para vocês um monte de dicas, inclusive aí de bairros para vocês escolherem, porque nem sempre é fácil. Vamos falar um pouquinho sobre preço de aluguel e, obviamente, vou tirar a dúvida que vocês tanto querem saber. Quanto eu pago de aluguel na minha casa nova? Bom, tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, então dá um like no vídeo, se inscreve no canal e para não perder o costume... Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e agora sim a gente pode começar. Obviamente existem várias vantagens em morar na capital italiana, né? Afinal de contas é uma cidade que tem uma cultura muito bacana, tem uma culinária muito legal, é uma cidade também muito multiétnica e que tá tudo ali, né gente? Tem tudo centralzinho aqui em Roma. Apesar de que vocês sabem, quando se trata de business, Milão tá sempre em primeiro lugar ali, mas Roma é uma cidade maravilhosa para você morar, mas obviamente como toda cidade grande, Roma é uma cidade grande, comporta o quê? Várias desvantagens e coisas ruins. E aqui estou eu para contar para vocês não só como é morar nessa cidade, todas as coisas incríveis que comporta viver em Roma, mas também contar para vocês a minha experiência pessoal, já que eu moro nessa cidade belos 10 aninhos da minha life. Pois é. Uma das coisas que eu simplesmente detesto dessa cidade, mas isso aqui é em toda cidade grande, né? É que em Roma tem um trânsito muito pesado. Muitas vezes, para vocês terem noção, né, o Lorenzo, quando ele vinha de carro aqui para casa, ele não vinha de moto, né, que a moto é sempre um pouquinho mais fácil, muitas vezes ele saía lá do trabalho dele às 13h30 e chegava em casa às 4h30, quase 5 horas da tarde. Ou seja, um tempo infinito, tá? Para poder chegar em casa. Considerando que esse mesmo percurso que ele fazia, quando não tinha trânsito, ele demorava 20 minutos para poder chegar no trabalho. E quando tinha, obviamente, demorava aí quase 2 horas. Então é muito complicada essa parte aqui de trânsito em Roma, porque acaba realmente fazendo com que a vida seja um pouquinho lenta, né? Que você não consiga fazer todas as suas coisas como você quer. Isso aqui é uma coisa bem complicada. Outra coisa que infelizmente eu não gosto, eu infelizmente preciso falar pra vocês aqui, é que infelizmente Roma não é uma cidade moderna. Pois é, apesar, né, que seja aí a capital italiana, não é uma cidade moderna. Isso comporta um monte de problemáticas. Vocês muitas vezes não conseguem fazer algumas coisas online, você muitas vezes não consegue resolver problemas burocráticos online, nem sempre funciona. Horário de atendimento muitas vezes é igual de cidade pequena, isso é um absurdo. E é sim uma cidade muito burocrática e você dificilmente consegue resolver tudo com a praticidade que você, por exemplo, resolveria em Milão. Porque Roma ainda tem os seus contras, né? E como toda cidade grande, o melhor modo para se mover na cidade, né, já que obviamente vocês vão vir para cá, vocês vão morar aqui e vão trabalhar e fazer a vidinha de vocês, o melhor modo para se mover em uma cidade grande, gente, é o quê? Transporte público. E sim, aqui em Roma tem um transporte público bom, mas não é o transporte público mais perfeito e incrível da vidinha de vocês. Só para vocês darem uma consideradinha aqui, em Milão tem mais ou menos 5 linhas de metrô, né? Que são conectadas por toda a cidade. Roma é sim a capital italiana, mas só tem 2,5, né? Porque eles colocaram agora o metrô C, que funciona de hora em hora, ou seja, é um trem, não é um metrô. É uma coisa um pouquinho absurda. Então Roma não tem um transporte público incrível, perfeito, maravilhoso ali, infelizmente não tem. Para vocês terem noção, nesse último ano aí, o metrô, por exemplo, está fechando todos os dias às 9 horas da noite. O metrô principal, que é o A, para vocês entenderem. Isso aqui dificulta muito a vida de quem trabalha. Obviamente eles estão fazendo isso porque eles estão reformando o metrô e eles fecharam aí por 18 meses, né? Todos os dias às 9 horas da noite o metrô simplesmente fecha e, digamos, tudo bem, a gente se adequa aí, mas de sábado ele funciona. Ou seja, para quem tá passeando, turistando e fazendo rolê, ele funciona. Para quem trabalha, não. Inclusive, eu lembro, o Lorenzo, tadinho, teve um período aí que ele fez acidente com a moto, vocês lembram disso, né? Ele teve um acidente com a moto e ele teve que arrumar a moto nesse período, então ele estava indo e voltando do trabalho com o metrô.
Como muitas vezes o turno dele é tipo tarde/noite, ele saía do trabalho às 11h30, ele precisava pegar o quê? O ônibus, né? O ônibus que tá aí substituindo o metrô, e o último ônibus passa às 11h30. Considerando que ele sai do trabalho às 11h30, ele precisava correr para o ponto de ônibus, e quando ele não conseguia pegar esse último ônibus, que era uma grande bagunça, lotado, que vocês não têm nem noção, porque eles querem enfiar todo mundo que entra dentro de um metrô dentro de 3 ônibus. Sim, quando acontecia isso, o tadinho muitas vezes chegava em casa 00:30, meus queridos, 1h da noite, né? E também outras vezes que ele não conseguia pegar esse ônibus, ele tinha que pegar o noturno, que passava 1 hora depois, ele chegou até 2h30, quase 3 horas da manhã em casa. O que é realmente muito complicado, e são coisas que não deveriam acontecer em uma cidade grande. Ah, Verinha, mas era só pegar um Uber. Gente, não tem o serviço de Uber na Itália como tem no Brasil, é completamente diferente. Existe Uber aqui em Roma, existe Uber em Milão, mas destaque em si do que vocês pensam que é um Uber no Brasil aqui na Itália, porque o Uber aqui é como se fosse o táxi, mesmo porque quando eles tentaram colocar o Uber aqui, como tem, por exemplo, no Brasil, os taxistas fizeram uma grande greve. Então, como eu disse para vocês, Roma não é uma cidade tão moderna assim, e nem sempre eles aceitam algumas coisas que podem facilitar a vida das pessoas. Então, em questão de transporte público, não funciona muito bem, também tem muita greve, e é uma coisa, infelizmente, que acaba atrapalhando a nossa vidinha quando se trata aí, né, realmente de se locomover na cidade. Obviamente, é o melhor modo, mas, infelizmente, em Roma não é perfeito. Em contrapartida, tem uma coisa muito boa que é o pacote mensal. E eu sempre falo aqui pra vocês, não é a primeira vez que eu conto aqui no canal, que existe o pacote mensal, não só aqui em Roma, mas em praticamente todas as regiões e cidades italianas, tá? Que é você ali comprar o seu pacotezinho mensal de transporte público para poder usufruir na cidade. E aqui em Roma funciona muito bem, custa 35 euros, então um precinho super bom, e você pode viajar para cima e para baixo aqui na cidade, pegar todos os trens, todos os metrô, todos os ônibus que você quiser, obviamente dentro de Roma. Quando se trata de regional, aí já é outra coisa, mas para você andar dentro da cidade, trem, ônibus, metrô, tá tudo liberado com os seus 35 euros mensais. E é uma coisa que eu super aconselho você. Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Qual é a cidade dos seus sonhos, assim? Se você pensa em vir morar aqui na Itália, em qual cidade você moraria? Sabe? Muita gente fala, Verinha, eu quero ir para Roma, outras pessoas querem ir para Milão, outras pessoas para Turim, Bolonha, muita gente quer ir para o sul da Itália, então Nápoles, Agrigento, Catania, quer ir para Sardenha, enfim. Comentem aqui, eu quero muito saber qual é a cidade dos sonhos de vocês. Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber, gente, sou curiosa. E já aproveita e dá um likezinho no vídeo e se inscreve no canal. Porque sim. E sobre morar nessa cidade, né? Infelizmente, Roma é uma cidade muito cara. E tem uma coisa que vocês sempre me perguntam. Verinha, quais são os melhores bairros para morar em Roma? Vamos lá, gente. Obviamente, quando você procura no Google, né? Melhores cidades para viver em Roma, eles vão dar para vocês um monte de bairro central, do centro histórico da cidade, que são super caros e que obviamente não tem nenhum sentido você pegar uma casa ali. Não tem nenhum sentido você ter uma casa com uma vista para o Coliseu, vamos combinar, né? Mesmo porque o supermercado ali pertinho é caro, a farmácia é cara, é tudo mais caro porque é centro histórico e é turístico. Quando se trata, né, gente, de viver em uma cidade, a gente precisa ir para as zonas residenciais, onde realmente a vida acontece. Não adianta você ir para o Rio de Janeiro e querer morar embaixo do Cristo Redentor. Não tem sentido nenhum. Sabe? Você precisa morar em bairros residenciais, bairros bons, bairros que você consegue ali se locomover bem. E é por isso que quando se trata de viver aqui em Roma, mas não só é uma dica que vocês podem usar aí para todas as cidades possíveis italianas, mas falando de Roma, tá? É você seguir a linha do metrô. Vamos lá. Tem a linha A, a linha B e a linha C. Mas eu ficaria só pela linha A e B, beleza? Quer ir para outra? Vai para outra também. Mas essas aqui são as melhores porque são as principais, tá bom? E são as mais velhinhas aí. A linha C ainda tá ali construindo, modernizando, mas enfim. E temos aqui a linha do metrô. Cada paradinha do metrô é uma regiãozinha de Roma, é um bairro aqui de Roma. Então, desse jeito, você consegue entender um pouquinho mais onde estar.
tá bom? Obviamente, na linha do metrô, por exemplo, tá ali escrito que tem, né, a Piazza di Spagna, que seria, né, a praça que vocês sempre vão, né, Espanha Step, muito linda, faz uma caminhada bem gringa, perfeita, poderosa. E ali, obviamente, está o centro histórico. Tudo que vai para lá e tudo que vai para cá, gente, são regiões de Roma. Então, por exemplo, ali tá a Nanina, tem Giulia Agricola, Número Quadrado, tem o que? San Giovanni. Então, são todas regiões. E o meu conselho para vocês, tá? O meu conselho real é que vocês procurem casas nessas regiões do metrô. Então, procurando ali, né, pela paradinha do metrô, mas obviamente ficando longe das estações de trem. E quais são, por exemplo, as estações de trem aqui em Roma? Termini, né, que tem a estação principal, e obviamente aí Tiburtina, que é uma outra estação principal. Por que, Verinha, longe das estações? Porque normalmente em zonas onde tem estação rodoviária são um pouquinho mais perigosas. Então, caso você, né, controle a linha do metrô, você pode olhar em todas as paradinhas para você ficar bem conectado, tá bom? E obviamente aí ter só essa pequena cura de não pegar, obviamente, no centro histórico para não pagar o olho da cara e, claro, ficar longe das estações. É uma ótima dica para vocês pegarem bairros e desse jeito vocês vão pegar assim, ó, uns 15, 16 bairros. Nossa Senhora, Verinha, meu Deus, funciona mesmo. Mesmo porque os aluguéis custam muito caro. Quanto mais pertinho você está do centro histórico, mais caro você vai pagar. E, obviamente, né, nos bairros residenciais, os precinhos eles vão diminuindo. E Roma, infelizmente, é uma cidade cara, onde você pode pagar até 1.200, 1.300 em uma casa, por exemplo, com 2 quartinhos para os seus filhos, que nem é no centro histórico. É realmente muito pesado. Então, fazer essa pesquisinha aqui, escolher alguns bairros pode ser a solução perfeita para você conseguir uma casa. Olha, essa aqui é a dica de ouro de verdade, tá? Muita gente não fala, mas o segredo é dar uma olhadinha aí realmente na linha do metrô. E, Verinha, convém morar em cidades vizinhas em Roma? Olha, gente, isso daqui obviamente é sempre muito pessoal, mas a meu ver não é o ideal caso você não tenha um carro. Você tem um carro? Ótimo! Vai pegar ali todos os dias uns 30, 40 minutos para poder chegar até em Roma. Não tem carro? Vamos combinar que se não é fácil se locomover dentro da cidade com transporte público, imagina se você precisa todos os dias ir e voltar para uma cidade vizinha. Não é o ideal. E vamos lá, quanto que eu pago nessa casa aqui, né? Pra quem não sabe, eu mudei de casa há pouco tempo, tenho aqui agora a minha casinha, inclusive fiz um tour pra vocês, muito legal, mostrando a minha casa, e o precinho que eu pago nessa casa é de 600 euros. Sim, gente, nossa, Verinha, é muito barato. Sim, é uma casa muito barata, tá? Mas como eu contei pra vocês, inclusive no vídeo diário de aluguel, porque demoramos 5 meses pra conseguir essa casa aqui, é uma casa que a gente conseguiu com indicação. É impossível encontrar casas de 600 euros aqui em Roma? Não, não é impossível, mas não é o precinho verdadeiro de sempre, não é uma coisa que vocês vão encontrar sempre. Então não se iludam que todas as casas serão por 600 euros, porque dificilmente serão assim, tá? A gente parte ali de uma média de 700 euros até infinito e além, mas mais ou menos a média é essa. Aqui a gente paga 600 eurinhos. Se você não viu essa casa, eu fiz um tour completinho pra vocês. É só você clicar aqui no finalzinho do vídeo e dar uma olhadinha. Então eu espero muito que vocês tenham anotado essas diquinhas aqui pra vocês conseguirem viver aqui em Roma, na cidade eterna perfeita, Maravigold, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Então dá um likezinho no vídeo, se inscreve no canal, anota tudo e vai ver o tour que eu fiz pra vocês da casa. Até o próximo vídeo. Tchau!